Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, trazendo mais um tema da minha área de trabalho. E hoje eu venho falar com vocês aqui um pouquinho sobre quais as medidas que existem para inibir a prática da alienação parental. Em primeiro lugar, é bom que fique bem claro, aqui um conceito de simples entendimento, sem juridiquês, do que é alienação parental, essa prática tão horrível que permanece na nossa sociedade e está presente na prática de diversas crianças e adolescentes aí que vêm sofrendo com a prática da alienação parental. A prática da alienação parental nada mais é do que qualquer atitude de um responsável legal pela criança, pelo adolescente, com o objetivo de afastar o outro, a outra autoridade, o outro responsável legal por aquela criança ou aquele adolescente. A gente fala responsável legal porque a prática da alienação parental pode ser feita pelos pais, obviamente, mas também pelos avós ou por um tio que é o responsável legal daquela criança. Então, por isso, o responsável legal. Então, nada mais é do que uma prática, uma atitude que visa afastar da convivência aquele outro responsável legal pela criança. A gente possui uma lei aqui no nosso país, de 2010, que veio para tentar inibir cada vez mais a prática da alienação parental. Infelizmente, a gente ainda tem muita alienação parental no nosso país, infelizmente através de diversas relações complicadas de divórcio, acabam refletindo nessas crianças e nos adolescentes esses ressentimentos que aconteceram por causa do divórcio, por causa de uma dissolução de uma união estável. Isso acaba sendo refletido na criança, Mas, atualmente a gente possui meios jurídicos para que possa combater cada vez mais essa prática tão ruim em nossa sociedade, Na lei que foi instituída em 2010, possui lá algumas formas para que se possa inibir, a prática da alienação parental, algumas formas de se punir o alienador para que ele não cometa mais a alienação parental. Nós temos 6 formas de punir esse alienador. A primeira, eu vou falar aqui de forma gradativa, subindo numa escala da menos pior, a menos gravosa para mais gravosa. A menos gravosa seria a advertência, uma advertência que o juiz dá ao alienador para que ele não possa continuar com aquela prática. A segunda seria uma multa, para que o alienador também, de forma inibitória, ele tendo que pagar a multa, ele não continue cometendo aquela prática. Uma terceira, que está presente nessa lei, seria o aumento do tempo de convivência daquele responsável legal que está tendo o seu direito violado, que é o prejudicado nessa relação. Então o juiz aumenta o tempo de convivência. Por exemplo, se o pai, por exemplo, está sendo prejudicado nessa relação, ao invés dele ter um dia no final de semana, ele passa a ter 2 dias. Ao invés dele ter os 2 dias no final de semana, ele passa a ter mais um dia durante a semana. Então o juiz, sempre no caso concreto, ele vai analisar e vai ver o que é possível ser feito para aumentar esse tempo de convivência sem prejudicar, obviamente, a rotina da criança. Uma outra atitude que pode ser utilizada é a alteração do regime de guarda. Essa já é subindo essa escala da gravidade, das condutas, essa alteração do regime de guarda para que possa ajudar, auxiliar, numa relação de convivência melhor com aquele responsável legal que está sendo prejudicado, que está tendo a sua relação de convivência com aquela criança prejudicada. Uma outra atitude, uma outra prática que o juiz pode aplicar, essa ele pode aplicar em qualquer momento, e não tem a ver muito com a gravidade, é o acompanhamento psicológico, ao alienador, a quem está alienando, quem está praticando essa alienação, mas também para todas as pessoas envolvidas naquela relação conflituosa, mas principalmente para o alienador, para que dessa forma possa
trabalhar essa questão, né, os psicólogos possam trabalhar essa questão para que ele possa parar de praticar essa alienação parental. E uma última, né, que é a mais gravosa de todas, seria a suspensão da autoridade parental do alienador ou da alienadora, né? Essa é uma mais gravosa, né? São nos últimos casos em que nenhuma dessas outras atitudes resolveu a questão, né? Nenhuma dessas outras práticas resolveu essa questão, e aí o juiz só resta essa penalidade, né? Essa punição aí gravosa, que é a suspensão da autoridade parental. O juiz também poderá utilizar, né, essas medidas que eu acabei de citar aqui de forma cumulativa, não precisa utilizar, por exemplo, só uma delas, pode utilizar, por exemplo, a multa e o acompanhamento psicológico, a advertência e acompanhamento psicológico, o aumento do tempo de convivência e a multa. Isso ficará a critério, né, do juiz do caso, né? É importante que fique claro aqui que qualquer caso de alienação parental tem que ficar provado, né, no processo que está realmente ocorrendo a alienação parental, né? Tem que ser juntadas as provas, né? Muito importante nesses casos um laudo psicológico. Todas essas questões têm que ser levadas ao processo e o juiz vai poder analisar para tomar as medidas cabíveis para que possa cessar essa prática nefasta, né? Essa prática odiosa que tanto afeta a nossa sociedade, mas que cada vez mais é combatida pelos meios jurídicos para que possa cada vez ser menos recorrente na nossa sociedade. Esse é o conhecimento que eu trouxe hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com quem está passando por essa situação. Eu estou aqui sempre aberto para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, podem me enviar. Vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.